Hello, saudações prevencionistas! Aqui é Maria Jeffres e hoje a gente veio falar sobre segurança psicológica para os profissionais da saúde. Esses profissionais top das galáxias que cuidam da gente nos momentos mais difíceis da nossa vida. E olha só, pessoal, vamos entender então um pouquinho do como é que é a rotina desses profissionais. Mas vamos destacar alguns pontos. O primeiro deles: esses profissionais lidam diretamente com o sofrimento humano. O sofrimento da família, o sofrimento do paciente. Eles precisam lidar com essas questões diariamente. E às vezes eles precisam lidar com o óbito de um paciente que eles vêm acompanhando, que eles vinham lutando, ajudando a salvar aquela vida. Esses profissionais também enfrentam longas jornadas de trabalho, com um espaço curto para descanso, para lazer, para cuidar da família, para cuidar de si mesmo. E falando de família, inúmeras vezes esses profissionais vão trabalhar, vão para o seu ambiente de trabalho cuidar de outras pessoas que estão necessitadas, deixando dentro da sua casa pessoas que eles amam muito e que também estavam doentes, precisando do cuidado deles. Esses profissionais também lidam com um ambiente de trabalho muitas das vezes hostil. Às vezes falta interação entre os colegas, é uma correria de troca de plantão, as pessoas não têm muito espaço para conversar, para dialogar, para trocar ideias, para fazer amigos, para fazer parcerias. E termina tendo um ambiente mais focado em processo, em resultado, na operação e menos humanizado. Uau, como assim, né? Trabalhar com saúde e não ter um ambiente humanizado? Sim, quando a gente está falando de um ambiente humanizado, a gente está falando de um clima organizacional onde a harmonia, a cooperação, o trabalho em time, onde as pessoas se gostam e gostam de trabalhar umas com as outras. No ambiente de saúde, principalmente o hospitalar, as pessoas trocam muito de plantão, geralmente às vezes as equipes são diferentes e terminam não tendo esse espaço para lidar uns com os outros. E os espaços que tem entre um tempo e o outro daquela jornada é para um descanso rápido, é para fazer uma refeição rápida e termina não tendo aquele momento de interação. Veja bem, às vezes, muitas das vezes, esses profissionais vêm nos atender, a gente como paciente, vem nos atender e eles estão com essa sobrecarga mental, emocional, de ter dormido mal, de ter dormido pouco, de ter se alimentado ruim. Às vezes eles estão para manter a energia do corpo, para se manter saudável, energizado. Eles precisam utilizar muita cafeína, às vezes energéticos, substâncias que dão aquela sensação temporária de energia, de vigor, mas que logo depois tem um efeito rebote, né? Que causa aquela tristeza, aquela sensação de baixa rotação. Às vezes o profissional da saúde vem nos atender e ele tem acabado de presenciar o óbito de um paciente que ele vinha acompanhando, lutando junto com aquele paciente para ele ser salvo, para ele ser recuperado, e o paciente vem a óbito e ele tem que colocar às vezes um sorriso no rosto para atender o outro paciente que já está ali necessitado e precisando da sua ajuda também. Eu estou falando um pouquinho só de como é que é a rotina do trabalho, só para a gente entender um pouquinho. Existem outras nuances, mas eu quis trazer esses, para a gente entender, então, como é que a gente pode fazer para mudar esse ambiente. Primeiramente que a gente está falando de rotina de trabalho e também está falando de cultura. É muito urgente a mudança de cultura dentro da área da saúde. É necessário uma mudança de gestão de pessoas. É necessário mudar os processos. É necessário intervir
com ações que façam esses profissionais terem mais interação com os outros profissionais, terem pausas onde eles possam realmente rir, fazer descompressão emocional, ter momentos realmente de avaliação do seu trabalho, de reconhecimento, momentos de alegria, de criatividade, que a gente encontra em vários segmentos na área da saúde, que é uma área completamente movida por humanos e para humanos. Às vezes a gente não tem isso, essa questão humanizada, essa questão do humano, de trazer esse apoio, esse suporte para quem está cuidando de vidas. Então, alguns pontos eu gostaria de deixar aqui para a gente começar a mudar essa cultura. Primeiro deles, a gente precisa urgente ter um processo de gestão de pessoas que promova esse ambiente, esse clima organizacional, onde as pessoas tenham cooperação, tenham trabalho em time, se conheçam mais e tenham vários momentos na sua jornada de trabalho de descompressão emocional. Outro ponto muito importante: os profissionais da área da saúde precisam ensinar à sociedade como olhar para o profissional da saúde e olhar a sua jornada, como ajudá-los a fazer com que o cliente, o paciente também coopere com essa leveza no trabalho. Eu estou falando daquele paciente que não está em situação grave. Às vezes a gente procura um serviço de saúde e a gente está com um mal-estar, nada grave, mas que a gente termina piorando também a situação do profissional que vai nos ajudar. E por não entender também qual é a demanda que ele está vivendo naquele momento. Então, os profissionais da saúde são profissionais que sabem lidar com o ser humano, sabem lidar com o sofrimento humano, sabem tirar as pessoas do sofrimento. E aí, esse cuidado, saber cuidar, é necessário ser ensinado. Não existe profissionais mais apropriados para ensinar a saber cuidar do que o pessoal da saúde. É necessário urgente o pessoal da saúde ensinar a sociedade a saber cuidar dos profissionais também da saúde. Né? Como é que a gente lida com essa relação paciente e profissional para que a gente torne o processo leve? É isso. Um outro ponto muito importante o profissional da saúde precisa aprender a se alimentar bem. Como é que ele pode levar para dentro da sua jornada, uma jornada que é tão frenética, alimentos que ajudem ele a se sentir fisicamente energizado, com a saúde boa, com a saúde adequada, sem perder a qualidade dos alimentos. Aí a gente entra com um outro profissional, que são os nutrólogos, nutricionistas, que são os profissionais que podem ajudar a mudar essa cultura também dentro do ambiente da saúde. E eu volto a falar, uma das questões mais importantes é a gente mudar a cultura dentro dos ambientes da área de saúde. Mudar as relações de trabalho, mudar a forma de fazer gestão e colocar um processo mais humanizado de gestão de pessoas. A gente pode começar isso por nós mesmos, né, contribuindo de forma a querer entender o outro, a cooperar com o trabalho do outro, a ser mais gentil, educado, a ser mais bem-humorado, levar a vida com mais leveza e principalmente falar dos sentimentos, saber falar das suas emoções, falar dos seus sentimentos. Mais do que nunca, os profissionais da saúde precisam ter esses momentos, sabe? De falar do que está sentindo, do que está pensando, como é que foi a sua jornada. Eu super recomendo que os profissionais da saúde tenham, sabe? Acompanhamento psicológico, acompanhamento com o pastor, com o melhor amigo. Momentos realmente de descompressão com uma outra pessoa que vai, de forma profissional, saber ajudar esse profissional da saúde que está precisando conversar
sobre os seus sentimentos, sobre como foi o seu dia a dia, como foi a sua jornada, e poder ouvir palavras de afirmação, palavras de orientação, palavras que ajudem esse profissional a continuar fazendo um bom trabalho com saúde e segurança psicológica, emocional e física. Quero deixar aqui, inclusive, a minha homenagem e a minha gratidão a todos os profissionais da saúde que se dedicam a cuidar de outros seres humanos, que se dedicam a salvar vidas. Parabéns por ter escolhido essa profissão. Deus abençoe vocês, continue dando sabedoria, discernimento, revelação e ajudando vocês nessa pegada. Que você possa ajudar a formar novos profissionais da saúde que tenham esse olhar humanizado para a própria equipe, mudando as relações de trabalho e o clima organizacional. E eu te desejo um dia seguro, feliz e metanoico. Abraços!